Senhor, e agora te peço, me dá graça, ajuda-me na exposição da tua palavra, que o propósito dessa campanha regada à oração venha atingir o seu objetivo. Senhor, isso não nasceu no nosso, mas no teu coração, passou por nós, e agora nós estamos aqui para compartilhar com o teu povo aquilo que o Senhor decidiu, eu tenho certeza disso. Por isso fala a cada um, que os resultados almejados aconteçam. Por favor, Pai, faz isso, em nome de Jesus, amém. Abra comigo, bem no finalzinho da Bíblia, a terceira carta de João. Terceira João é o antepenúltimo livro da Bíblia. O penúltimo é Judas, o último é Apocalipse. Então, se você vier voltando, fica muito fácil, né? Nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos. O texto nos diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Aqui, o apóstolo João se apresenta como presbítero, e ele endereça essa pequena missiva, de apenas um capítulo, ao pastor chamado Gaio, e ele enseja votos de sucesso, saúde e de bom aproveitamento da vida, todas as coisas, assim como bem vai a tua alma. Isso aqui na literatura hebraica, apesar de ter sido escrito no grego, mesmo quem escreve no grego ainda traz uma característica muito forte, e Paulo é um grande hebraísta, da forma literária do hebraico, chamado paralelismo sintético, em que uma coisa é reforçada por outra, que tanto a saúde quanto as demais coisas na sua vida caminhem do mesmo modo como caminha a tua alma. A palavra alma tem 5 sentidos diferentes na Bíblia, e ela muitas vezes se confunde com espírito, embora, como tricotomista consciente que eu sou, vejo uma distinção clara entre alma e espírito, mas muitas vezes a alma passa por espírito e vice-versa, e aqui diz respeito ao ente interior, ao ser espiritual, à vida espiritual. Então vamos parafrasear esse escrito. João diz: eu, João, o presbítero, desejo a você, meu amado colega de ministério chamado Gaio, que tudo na sua vida vá bem, que você tenha saúde, do mesmo modo como a sua vida espiritual é boa. A referência para tudo é a vida espiritual. A base para o sucesso na vida do cristão é a sua espiritualidade. Eu vejo hoje igrejas dando um incentivo muito grande às finanças, à prosperidade, à riqueza, exatamente o inverso daquilo que a Bíblia propõe, porque a Bíblia prega o desapego às coisas materiais, o descolamento das coisas da terra, em função das que são de cima, e eles estão pregando exatamente o inverso, um apego às coisas terrenais, uma paixão pelo dinheiro, pela glória humana, e a Bíblia é contra isso. Irmão, a vida espiritual é a ênfase do Novo Testamento. No Novo Testamento a ênfase não está naquilo que você tem, mas em quem você é. O ter ou não ter é uma contingência, alguns têm mais, outros têm menos, mas a vida espiritual, ela é oferecida igualmente a todos, e todos precisam tê-la. Todos precisam ter, e vida espiritual de qualidade. Nós vamos ver isso até o final dessa mensagem. O nosso alcance das bênçãos de Deus decorre do nosso nível de espiritualidade. Se a nossa espiritualidade é baixa, nós não temos força na oração. Se a nossa espiritualidade é média, nós vamos conseguir alguma coisa, mas se a nossa espiritualidade estiver em alta, nós vamos ter mais acesso, mais liberdade ao trono da graça de Deus, e nós vamos obter mais resultados nas nossas orações. Aí a gente vê a diferença entre crentes e crentes,
Por que que uns têm mais, outros têm menos poder espiritual? Por que que uns oram e o Senhor responde mais do que outros? Porque Deus usa mais a uns do que outros? Tudo é decorrente do nível de espiritualidade que cada um alcança. Imagina uma escada, você pode estar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quinto, no 10º degrau, mas se ela tem 20 degraus, você pode estar lá no último. Tudo depende do seu interesse em subir essa escada. É que subir a escada cansa, isso demanda um esforço, e nem todos estão dispostos a empreender esse esforço. Então vamos partir da espiritualidade, a boa espiritualidade. Tudo começa com o novo nascimento. Na provisão de Deus, Ele começa, de acordo com o texto de Efésios 2:1, nos dando vida espiritual. O texto está aqui, eu até transcrevi: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Sabe quem você era? Ninguém. Sabe o que você era? Nada. Sabe qual era o seu estado antes de conhecer a Cristo? Morto. Eu não estou me referindo à vida natural, mas à vida espiritual. A Bíblia está falando conosco na linguagem do Espírito, vida espiritual. Nós já tínhamos, todo ser humano, quando nasce, ganha vida natural, e vai com ela até morrer. O assunto aqui não é vida natural, que todos nós, crentes, descrentes, temos em comum. Vida biológica, vida natural, não. Eu estou falando inclusive no próprio grego, há dois termos para separar isso muito bem. O termo bios, que é vida natural, e o termo zoé, que diz respeito à vida espiritual. Eu estou falando de zoé, essa vida, a vida de Deus. Vida espiritual. Você não tinha, você passou a ter. E a partir do instante que nós ganhamos vida espiritual, nós passamos a ser assunto de Deus. Você é assunto de Deus. Nós somos como um bebê, ser incapaz. Quando nasce, depende da mãe para alimentar, para trocar, para cuidar, para amparar. E o que criança mais sabe fazer é chorar. Então ela pega no colo, quando cansa passa para o pai, e fica naquela vida amparada. Depois ela começa a andar, depois de um aninho. Depois ela vai balbuciando as primeiras palavras. Com 3 anos ela já começa a soltar matraca e fala pelos cotovelos, está falando, mas ainda é criança, ainda é dependente, ainda é incapaz. E vai como ser incapaz aos 4, 5, 10, 15, 17, até atingir a maioridade, começar a trabalhar e vai ter a sua própria vida, mas depende dos pais. Enquanto estiver debaixo do teto, o pai vai pagar a escola, o pai vai comprar roupa, o pai vai sustentar, até a hora que se é homem em casa, vai ter a vida dele, se é moça a casa, vai ser sustentada pelo marido, vai trabalhar também, porque ela estudou, ela ganhou uma profissão, mas há uma dependência, há uma relação de dependência, e o assunto da nossa campanha é provisão. Há um provedor, foi Deus quem criou isso, tanto que a provisão, irmãos, não é assunto de ênfase em pregação, é uma doutrina, é uma teologia, a teologia da provisão. Ela está nos tratados teológicos, ela ganha páginas. Na minha obra teológica eu gasto páginas para falar de provisão. Como eu disse, ela está inserida lá na confissão de Heidelberg, e depois na confissão de Westminster, pós-reformista, baseado em Romanos 8:28, Deus é provedor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Ele está no controle, inclusive das coisas más, e Ele usa as coisas más como ferramentas, como matéria-prima, para trabalhar em nós a sua provisão. Estamos em construção, Ele está nos construindo, e a Bíblia ainda deixa clara essa construção ao dizer que aquele que em nós, em vós, diz o texto, começou a boa obra,
a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Estamos sendo trabalhados nas mãos de Deus. Você é assunto de Deus. Quando nós ganhamos consciência disso, a primeira coisa que vai embora é a tensão, esse excesso de tensão que a gente carrega, ansiedade pelas coisas da vida. Todos nós temos pressão, sofremos muita pressão, pressão psicológica, pressão social, pressão familiar, pressão do mundo. Isso vai nos matando, vai estressando, mas nós somos assunto de Deus, porque Ele nos deu vida. Se Ele deu, Ele cuida. A Bíblia diz em Efésios 2, eu gosto desse texto, ele diz: o qual no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo. A ideia de curso, a palavra aí é aion, tanto pode ser traduzida como secularismo, mundanismo, seria até uma redundância dizer segundo o mundo deste mundo, não é? Mas é assim que está no grego, segundo o aion desse cosmos, segundo o mundanismo desse mundo, essa é a ideia. Mas uma outra ideia prática disso é segundo a enxurrada. Nós estávamos numa enxurrada cheia de lixo, e Ele nos deu vida, nos vivificou, nos tirou daí. Então tem gente que reclama, ninguém pode reclamar de nada. Sabe o que é que nós merecíamos? A morte e o inferno. E você não está mais nem na morte, nem mais destinado ao inferno. Começa a dar glória, que está bom para o teu lado. Já melhorou tudo para o teu lado quando você aceitou Jesus, e ainda tem gente de cabeça abaixo se queixando do quê, meu irmão? Do quê? Em resposta a uma pessoa que tinha um problema de doença em casa, com um filho, era um colega, no tempo de mestrado, evangélico inclusive, mas tinha uma certa revolta contra Deus, porque tinha um filho com uma doença crônica, e um dia começou a discutir comigo sobre isso. Vocês são pentecostais, vocês têm cura, tal, por que vocês não resolvem? Meu irmão, você está ofendendo a Deus, você é um pensador, você é um reverendo. Que raciocínio fraco, que forma triste, você está argumentando contra Deus como se você fosse um ímpio. Teu filho tem problema, você não acha que teu argumento é muito pequeno para se insurgir contra Deus? É porque não é na sua pele, e mesmo que fosse, irmãos, para o homem se insurgir contra Deus, porque tem um filho que não anda, um filho que não vê, um filho, por causa das misérias que acontecem no mundo, todas as ruínas juntas do mundo seriam insuficientes para que um homem se insurgisse contra Deus, porque tem coisas melhores em abundância, muito mais em abundância do que coisas ruins, e nós merecíamos a morte. Tem mais gente andando do que gente paralítica, tem mais gente que vê do que gente que não vê, tem mais gente que ouve do que gente que não ouve, tem mais gente que respira do que gente que não respira, tem mais gente sadia do que mais gente doente. Vamos começar por aí? Quer fazer a conta? E nós merecíamos o quê? A morte e o inferno. Shut up, né? Cala a tua boca, fica quietinho, glorifica a Deus e agradeça pela vida. Além dele nos dar vida espiritual, ele provê segurança para nós. Eu vou lhes dar 3 amostras de como Deus provê segurança para nós. Ele nos guarda do maligno. Tá bom para o céu ou você quer mais? Se ficar só nisso, já não estava bom? Não, vocês não estão respondendo nada, vocês não estão interessados em nada. Fica com alegria então, pronto. Então, vai comigo para 2 Timóteo 4,18. O apóstolo Paulo, nesse texto, diz: o Senhor me livrará de toda obra má, na outra versão diz, do maligno, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Gente, o diabo é sujo, está endemoniado, está nervoso que está chegando o fim do tempo dele,
está agindo, está trabalhando. A Bíblia diz que é um mundo espiritual do lado de fora, nos ares, contrário a nós. Nós temos que contar com isso. Temos que contar com isso. E o diabo não dorme. Está sempre arrumando alguma encrenca para o nosso lado. Se não é de um lado, é do outro. Está sempre jogando uma setazinha para afetar a gente, para perturbar. É um telefonema que chega, é alguém que incomoda a gente. Sempre tem alguma situação. É no trabalho, é na escola, é no lar, na vizinhança, seja onde for, o diabo está sempre arrumando alguma coisa. Ele não trabalha. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, segunda carta 2:11, ele diz: nós não ignoramos os seus ardis. Ardis ali é noema no grego, seus planos, seus projetos. O diabo o tempo todo está usando a demoniada lá para fazer plano contra a gente. Não subestime isso não brinque com isso, mas também não se assuste com isso, porque a Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas não obstante essa resistência que nós oferecemos a ele, porque temos credenciais para isso, Paulo está dizendo que quem nos guarda dele é o Senhor. Então não vá dormir de noite pensando que o diabo vai pegar seu pé. Ainda que uma noite eu tive uma experiência assim, 2 vezes na minha vida, 2 vezes. Uma noite, eu era ainda um adolescente, família do meu pai toda crente, 10 irmãos, 5 homens, 5 mulheres, todos crentes, os homens todos pastores. Mas uma tia levou tempo para se converter, no fim da vida que se converteu, era espírita. Uma noite ela veio dormir na minha casa. De repente, eu acordo com uma criancinha feita, vestida de cigana, a menininha, vestidinho comprido, em pé em cima de mim, sorrisinho assim, macabro, mas em forma de criança. Meu coração disparou. Eu vejo aquela criança, acordo, literalmente acordo, sei que estou dormindo, acordo mesmo, literalmente acordado, e vejo aquela criança assim, em cima de mim, era um demônio. Eu queria repreender, travou a voz, travou a minha voz, nossa, eu te repreendo, e não saía. De repente eu escuto um grito no meu quarto, o demônio pegou a minha tia. Ela estava dormindo na minha cama, no meu quarto, eu estava dormindo em outro quarto. Isso era umas 2 da manhã. Corremos lá, expulsamos. Não dava lugar ao diabo. Ele estava ali, era muito claro, muito lindo. Bom, a segunda vez, nós passamos por uma crise na vida da igreja. Nós arrumamos um funcionário de fora para trabalhar no administrativo, um administrador, e aquele homem ou roubava a igreja, ou sei lá o que ele fazia, não vou entrar em detalhes. Eu sei que um dia nós descobrimos que estávamos devendo impostos de funcionários do governo que ele não pagava, e era um valor muito alto. Aquilo me pôs em aflição, porque ele pode deixar de pagar o padeiro, deixa de pagar o governo. Nós sempre com 14 funcionários, não podia acontecer aquilo. Quando eu tomei conhecimento, naqueles dias eu ia pregar na Rua Azusa, onde nasceu o avivamento pentecostal, em 1906, em Los Angeles. Ia ter uma festa lá, de 101 anos eu representaria o Brasil. Eu estava na casa de um pastor amigo meu, do Ministério do Belém, que faleceu lá, esqueci o nome dele. Não, ele estava já em Campinas, lá em Los Angeles. Foi meu colega de colegial, hein? Eu lembro. Estou dormindo. Estava em aflição, porque uma semana antes eu tinha tomado conhecimento do problema. Eu estava lá para pregar, mas estava preocupadíssimo em resolver aquele problema. E eu comecei a perguntar a Deus se aquilo não era uma coisa satânica, porque não era normal. Uma noite, eu acordo e vejo o diabo sempre querendo
passar por criança para o meu lado, agora era um bebê. Eu sinto aquele bebê embaixo do meu cobertor, e foi indo, foi descendo. Quando chegou nos pés, eu falei: é você. Mas tive um discernimento na hora. Aí eu tive força, eu peguei o calcanhar, abri em nome de Jesus, pá, matei na cabeça, desapareceu. Quando cheguei dos Estados Unidos, o Ricardo falou: pai, tem uma notícia boa para te contar. Eu tinha mais uma casa aqui na Vila Mariana. Falei: pai, vendi a casa por um preço melhor do que a gente pensava. Já tenho dinheiro para pagar aquela conta da igreja. Pronto, paguei aquela conta da igreja. Mas o diabo, ele não para, não subestime a sua força. Agora, quem nos protege dele é o Senhor. O diabo faz tudo para te perturbar, faz tudo para levar desavença para o teu lar. Irmão, quando eu falo de diabo, eu não estou falando de uma imaginação, eu estou lhes falando de um ser real. Há um mundo espiritual contrário, sim. E aí de nós, se não tivermos discernimento e entendimento disso. Mas para o alívio de todos, sabendo disso, nós estamos guardados, estamos protegidos. A Bíblia diz que aquele que de Deus é nascido não vive pecando, mas guarda-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Faz parte da provisão de Deus nos guardar dos ataques do diabo. Glorifique a Deus por isso. Aleluia. Segundo, na provisão de Deus para preservar a nossa vida espiritual, porque Ele nos deu vida, agora somos assuntos dEle. Ele nos guarda de pecar. 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Ele fala no presente e depois fala no futuro. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Outra versão diz: acima das vossas forças. Juntamente com a tentação também virá o escape, para que possais suportar. Pecado é uma possibilidade fácil e franca, que todos os dias surge diante de nós, tanto de forma externa quanto de forma interna. De forma interna é a concupiscência, faz parte da nossa velha natureza, está em cada um de nós, a concupiscência do pecado. Sabe o que é concupiscência? As paixões naturais da nossa carne, as nossas inclinações pessoais. Nós somos salvos, estamos justificados, em santificação, mas não podemos brincar com esse negócio, achando que agora não sinto mais nada. Você não morreu não, velhinho, tu está vivo, está aqui na terra. Não briga com isso não. Há uma propensão para o pecado interior. A Bíblia chama isso de concupiscência da carne. Cada um tem uma inclinação. Para alguns é mais forte o sexo, para outros é mais forte a mentira, para outros é mais forte a bebida, para outros é mais forte a maledicência, para outros é mais forte tudo isso junto. E aí vai, a lista. Pega Gálatas 5:19, você vai ver a lista das obras da carne, está tudo lá. Tudo isso tem uma semente forte dentro de cada um de nós, sem exceção. E do lado de fora, a tentação. A tentação é externa, a concupiscência é interna. Dá para entender isso? Concupiscência aqui, tentação aqui, aqui. O que você vê, o que você ouve, e o que você toca, o que você cheira. A tentação aparece o dia inteiro. Você vai receber insinuações, ou vai ver coisas que vão mexer com a sua concupiscência. Aí Tiago dá uma explicação sobre isso. Ele diz assim: irmãos,
Tome cuidado quando for tentado, para que a tentação não desperte lá dentro o mal que lá está, a concupiscência. Porque no cruzamento da tentação com a concupiscência, tentação externa, concupiscência interna, esse cruzamento dá à luz a um filho chamado pecado. Então eu entendi, é por isso que eu vivo pecando. Não, você peca porque é um trouxa. Ô pastor, pega leve. Não, estou te falando, você não precisa pecar. Como assim? Não. A Bíblia diz que o Senhor é provedor, inclusive disso, Ele nos guarda de pecar. Deus não vai permitir jamais que alguma tentação para o seu lado seja maior do que a sua capacidade de resistir. Preciso repetir isso? Vou repetir. A Bíblia diz que toda tentação que chegar para o teu lado sempre será menor do que a sua força. Então, se pecar, neguinho velho, pecou porque quis. Não aguentei, a carne é fraca. Mas o pecado não é vitamina. Pecou porque quis. Mas tem gente que vive arranjando desculpa para explicar isso. Irmãos, tentação não falta. Cada vez agora que há uma facilidade diante de mim, eu vou cair, sabe o que é? Deu mole, sabe o que é? Sabe? Deu mole, você fecha o olho, banca o José do Egito. Ou não serve para nada a vida dele para você. A mulher de Potifar devia ser um velho, e ela nova. Ele era o tesoureiro, o ministro da fazenda do Egito. Um dia ele viaja, deixa a chave do cofre da casa na mão do José, rapaz novo, bonitão, com a bênção de Deus. A mulher de Potifar vê um moção bonito lá, foi casado com um velho feio, meu marido está longe, sei lá quando volta, dá tempo de eu jogar um lero na orelha desse rapaz aí. Se emboneca, se enfeita, se insinua, e o Zezinho dando uma de bobo, não estou entendendo nada. Ela se insinua e ele virando o rosto. Quando vê que o rapaz não cai na dela, ela abre o jogo, convida aberta e francamente o rapaz para se deitar com ela. Ele diz não. Na segunda vez ele diz não. Na terceira ele diz não e sai correndo. E ela arruma um álibi, segura a capa dele, com aquela capa, já que não quer nada comigo, vou destruir esse rapaz. Sofreu uma prisão de 2 anos por causa daquela capa que foi álibi. Mas ele honrou a Deus e Deus o honrou por isso. Mas tem gente que faz o contrário, né? O primeiro não é não, o segundo não é não, o terceiro não é não. Só se quiser. 1 aos Coríntios 10:13 diz que o primeiro não é não, o segundo não é não, e o terceiro não é não, tá? Você tem esse não na sua vida, não porque você é o cara, mas porque faz parte da força providente de Deus na sua vida. Deus é fiel para nos manter no caminho para o qual Ele nos chamou a seguir. Deus não botou a gente numa montanha russa sem cinto de segurança, sem trava. Ele não está de brincadeira conosco. Ele é provedor. Quando Ele deu vida a você, Ele disse: a partir de agora, você é assunto meu. Bem, então você já sabe que Ele nos guarda do maligno, nos guarda de pecar e nos guarda de desviar. Por que tem gente que se desvia?
Ah, porque eu não fui bem tratado na igreja. Ah, cuidar de outra coisa, mentiroso. Desviou porque não quis continuar andando com Deus. Por que você desviou? Porque ninguém ligou para mim quando eu passei dificuldade. Cada um arruma uma desculpa. Pode acontecer mesmo. Pode acontecer. Tem gente que não se comunica com ninguém na igreja, quer ser notada. Chega tarde, sai cedo do culto, some, ninguém ligou. Um dia eu peguei uma pessoa daqui da igreja, eu fui fazer uma visita para minha irmã, eu não vi a filha dela já fazia um bom tempo. A filha chegava tarde e saía cedo. Um dia eu chego na casa daquela irmã e a filha estava lá. Mas coincidentemente, eu peguei no ato. Ela estava, e a mãe falou para mim: pastor, a mãe não era daqui, a mãe era de outra igreja. Falei: sua filha sumiu. Ela está acabando de me contar que o senhor nem notou que ela sumiu da igreja, que na igreja ninguém falava com ela. Eu falei: moça, tinha de ser mentirosa. De vez em quando eu falo desse jeito, né? De vez em quando eu estou mais propenso a fazer inimigos do que amigos. Você chega tarde, sai cedo, ninguém sabe nem teu nome, você quer cobrar o que da igreja? Nem eu notei que você não vem mais. Você é tão imperceptível. Eu fico na porta cumprimentando todo mundo. Quantas vezes você passou por mim para me cumprimentar? Eu tenho que levantar cedo. Então tem que levantar cedo no outro dia. Não fica jogando culpa em cima dos outros. Desviou porque quis. Não me faça cúmplice do teu fracasso. Aqui a palavra de Deus é pregada igualmente para todo mundo. Quer desviar, neguinho velho? Faz por tua conta. E não culpe ninguém. Você é ruim mesmo. Agora, se quiser para o céu, estamos pregando a palavra. Anda com a gente que você vai ser abençoado. Não, não é, irmão? Aliás, vamos para a Bíblia, né? Porque se eu falar alguma coisa e não provar na Bíblia, fica chato. Judas 24, agora é o penúltimo livro da Bíblia. Vá para Judas 24 comigo. Veja aí o que o Judas está falando. Esse não é o Judas que traiu, não. Esse aqui é o Judas, um irmão carnal de Jesus. Jesus tinha uns irmãos lá, né? A igreja católica não quer admitir, mas esse era, nasceu do ventre de Maria. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. O que é tropeçar? Slide, escorregar, desviar. Poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos repreensíveis com alegria perante sua glória. Ele é capaz inclusive de manter você alegre. Se você não é alegre, é carrancudo, é feio, vai no Dr. Carlos que ele melhora a tua cara. Ele é cirurgião de face, plástico de face. Ele é especialista em olho gordo, queixo caído, nariz empinado. Se você não dá risada, que são emburrado, mal-humorado, mas até nisso Deus cuida de nós. Crente tem que ser alegre. Dá um sorrisão aí, vamos ver. Olha, veja o cuidado de Deus na provisão. Ele nos guarda não só de desviar, mas como palhaço. Ele é palhaço de verdade, por isso que eu chamei, não é ofensa. Tim, você fez tantas crianças, ainda faz rir durante tantos anos na televisão. Você sabe o que é rir? Uma boa terapia, não é? É horrível lidar com gente de cara feia, não é? Você imagina você com cara de palhaço na televisão. Criançada, todos aqui em volta de mim. Criançada ia começar a chorar. Vê se combina palhaço bravo. Irmãos, Deus tem bom humor. Deus é um Deus de alegria. Por isso que eu gosto dos céus. Está sempre alegre no culto. Para quem vivia na sarjeta como mendigo, lambido de cão, todo engravatado, bonitão, chique, aí ó, tem que dar glória mesmo, tem que ser alegre.
Mas o infeliz, o desviado, quer culpar os outros, porque desviou. Sabe o que é que diz Lamentações? Olha o que é que diz o Jeremias lá em Lamentações 3:39. Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde: de que se queixa, pois, o homem vivente? E ele dá a resposta: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Não tem nada a ver com isso. Queixoso, reclamão, pecado é teu, não é meu. Ande bem com Deus. Você quer que tudo vá bem? Faça como o João escreveu para o Gaio. Oh, amado Gaio, eu desejo que você vá bem na saúde, em tudo na sua vida, do mesmo modo como vai bem a sua vida espiritual. Se a vida espiritual vai bem, vai tudo bem. Não está indo bem a coisa em casa, o diálogo é ruim, melhore o seu nível de espiritualidade. Primeiro, nos deu vida. Segundo, nos guarda de pecar, nos guarda do diabo, nos guarda de tropeçar. Terceiro, e aqui eu vou terminar, mas agora que está a cerejinha do bolo. Eu gosto disso. Olhem que coisa boa. Para prover uma vida espiritual enfoguetada, Ele nos dá poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... eu não entendi direito. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Depois recebereis o poder do Espírito Santo, e vocês vão ficar inquietos, vocês vão ficar com formiga no pé, vão receber poder do Espírito Santo, e vão começar a ficar inquietos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia. Não dá mais para ficar travado, em Samaria, e até os confins da terra. Isso é poder, faz parte da provisão. Glória a Deus. E ainda a gente vive na fase do crente que vive pedindo esmola. Olha para mim que estou fraco. Parecendo uma galinha. Aquela galinha que fala: Angola. Tô fraco. Angola, a galinha Angola. Você tem poder, diga: o fraco eu sou. Deus não nos deu espírito de temor, outra versão diz de covardia, mas de fortaleza. Como se não bastasse. Vejam os dons espirituais dados pelo Espírito à igreja. Se você ler 1 aos Coríntios 12, de 8 a 10, ali o apóstolo Paulo vai falar de 3 categorias de poder, de dons: locução, batismo com o Espírito Santo, falar língua estranha. Para que isso? Quando eu era seminarista, eu tinha um colega muito inteligente. Ele zombava de todos nós. Deus não deu tamanho, que ele era mais baixinho que eu, mas uma inteligência rara. Ele terminava a prova, na metade do tempo, todas as provas dele, aí ele dava uma risada, ele chegava na frente, ele entregava a prova, ele debruçava na mesa, ria da gente, nojento, metido. Ele é um grande nome na teologia, uma grande referência. 10, só tirava 10, aquele nojento. Um dia, ele se tornou professor na faculdade. Depois ele chegou ao doutorado, ao pós-doutorado, é escritor, é tradutor, é teólogo, é um grande nome. Não vou falar por questão de ética, mas grande e respeitado nome. Um dia ele perguntou para mim: Brunelli, por que
Tem que falar em línguas quando vocês são batizados com o Espírito Santo. Eu falei, não sei, nunca perguntei a Deus. Pergunta você para Ele. Eu não sei porque que Deus escolheu isso, mas é isso. É o que tem para hoje. Ele perguntou e recebeu. Ele foi tirado da faculdade batista, onde éramos colegas, porque um dia ele estava dando aula e ensinou que isso existe. Chegou ao conhecimento da diretoria, disseram, você tem que sair porque você está ensinando doutrina pentecostal. E ele tinha um jeito muito fácil e debochado de responder. Sabe o que ele fez com o diretor? Assim como, tá bom. Saiu. Você pode falar línguas. Todos já falam? Quem não fala ainda, por favor, comece a buscar o batismo, porque Jesus continua batizando. Faz uma falta, é tão bom. É tão bom isso. Você não fala? Pare de ficar racionalizando isso. Peça e você vai começar a falar, depois você vai, não sei porque eu estou falando, mas é bom demais, eu vou falar mais. Segunda coisa, você pode ter o dom de interpretar. Precisávamos buscar mais isso. Eu me lembro que uma noite, estava passando por uma certa luta, eu estava ajoelhado, orando. A Márcia já estava deitada, porque ela estava cansada, eu estava orando, mas aquele dia eu senti a necessidade de orar alto no quarto, e ela deitada orando comigo. De repente eu comecei a soltar uma rajada de língua estranha, porque é o seguinte, a Bíblia diz que o Espírito geme por nós com gemidos inexprimíveis. Quando não temos palavras, que o nosso vernáculo não alcança, e meu português é fraco, então eu não sei falar o que eu preciso falar. Aí eu soltei uma rajada de língua estranha, ela começou a rir. E eu falando de língua estranha, eu falei, o que aconteceu com a minha mulher? Eu parei. O que está acontecendo? Continua, eu estou entendendo tudo que você está falando. Ela achou graça, porque o Espírito Santo estava dando para ela a interpretação, pastor, de cada palavra e mistério que eu falava. Busca, isso existe, pode buscar, pode pedir, pode buscar, isso está à nossa disposição, faz parte da provisão. Que lindo quando um fala língua estranha aqui, outro interpreta lá. E profecia, que bom. Hoje há um certo preconceito com profecia, por causa de exageros. Tem gente que já exagerou bastante com isso, é uma pena. Mas não é porque alguns cometem deslizes, falam na carne, trazem profecias solidárias, que nós vamos desprezar. Paulo não é para desprezar profecia coisa nenhuma, é para buscar. E Paulo tinha um apreço tão grande por profecia, que ele gostava da profecia mais do que qualquer outro dom. Senão vai ler lá 1 Coríntios 12, depois 14, veja com o apreço que Paulo tinha por esse dom. Ele é bom. Olha quanta coisa Deus está dando para reforçar a nossa natureza espiritual. Provedor, hein? Da vida, guarda, ainda dá poder. E tem tanto crente mendigando oração. Podemos orar uns pelos outros, não precisa pedir para parar de orar, não. Eu peço que orem por mim. Paulo pediu, até Jesus pediu oração. Rogai ao Senhor da Seara que enviou para ele. Está pedindo oração. Mas é o seguinte, não precisa ver, tudo está difícil, não sei o que eu faço. O poder está em você. Além disso, você tem dons de revelação. Dom de revelação você pode de repente saber das coisas sem que ninguém lhe diga nada. Você pode saber das coisas por uma revelação. Fica sabendo das coisas. O Magno chegou para mim na penúltima semana, segunda semana de abril. Pastor, alguém vai ser velado nessa igreja aqui nos próximos dias. Eu vi um caixão. Jesus, misericórdia.
Semana seguinte, a minha mãe estava aqui, do jeitinho que ele viu. Preparou meu coração. Durante o dia eu estava almoçando com a minha mãe na casa do meu filho, do Ricardo. Eu falei alguma coisa com ela, ela não ouviu direito, eu brinquei: ô mãe, tá surda? Não, filho, o que foi? Cuidado, hein? Vai que Jesus chama, a senhora não escuta. Não, se ele chamar ele, eu escuto. E não é que ele chamou, ela escutou. Domingo de manhã, pronto, estava aqui. O senhor avisou, mostrou. Ou então a palavra de conhecimento. Você está falando com alguém? Ai, tive de vez em quando tem uma experiência dessa. O pior é que eu tive umas bem ruins, né? Avisei para uma pessoa, ainda hoje de manhã citei esse exemplo aqui na reunião dos futuros diáconos, que um irmão estava me dando muito trabalho, eu tentando aconselhar, não tinha jeito. De repente eu digo: Deus manda te dizer, você só tem 4 anos para acertar a sua vida, hein? Só 4 anos. E ele enchia a cara. Dava um trabalho. 4 anos depois ele adoece. Aí ele fala para a esposa e para a família: eu vou morrer. 4 anos. Quando deu 4 anos, o homem morre. Mas se preparou. Estava pregando uma noite aqui, uma mensagem em João capítulo 15. E de repente interrompo a mensagem. No meio da mensagem o Senhor me revela que durante aquela semana uma pessoa ia morrer. Eu interrompo a mensagem: essa semana o Senhor vai colher uma rosa desse jardim. Mas eu falei: meu Deus, falar um negócio desse é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu fui para casa perturbado. Deus, se morrer alguém é ruim. Quem pode ser essa pessoa? Pode ser até alguém da minha família, que ruim. E se não morrer ninguém, Senhor, mais chato ainda, eu vou passar por falso profeta. Alguém tem que morrer. Não, aquilo me deu uma aflição. Aí meu vice-presidente, que era outro na época, me liga quase meia-noite: ô pastor, que foi aquele? Irmão, cala a tua boca. Eu estava dobrando o joelho aqui agora, orando para Deus fazer todo mundo esquecer. Você me vem cobrar isso? Sexta-feira, naquela semana, me liga uma irmã médica: pastor, estou acudindo a minha mãe agora, estamos aqui no hospital tal, o senhor pode correr para cá? Quando eu chego no hospital, acabo de assinar o óbito da minha mãe. Eu fui no banheiro. Aí eu lembrei, ela tinha quase 90 anos. Estava bom para partir, não estava? 90, quase 90, tá bom, aí não é ruim, né? Eu cheguei no banheiro: yes, 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 glória a Deus, yes. Ai meu Deus, glória a Deus. Por causa disso eu compro um túmulo para a igreja no cemitério da paz. Se alguém precisar, está à disposição. Várias campas lá. Palavra do conhecimento. Como é que o profeta Eliseu sabia das tramas do rei da Síria? Lá no quarto dele, até no banheiro. Olha, na câmara de esvaziar o teu ventre. Se planejando guerra contra Israel. Até isso o profeta ficava sabendo lá em outro país, lá em Israel. Palavra do conhecimento. É bom que o pecado não fica rondando a igreja, não. Eu tenho muitas histórias e teria para contar nessa área de experiências, mas eu quero passar para os outros pontos. Nós temos isso à nossa disposição. E tem gente mendigando vida espiritual ainda. Você não conhece o Deus que você serve, irmão? Vê se acorda, abre os olhos, começa a orar. Olha aí a provisão, poder. Palavra de sabedoria. O que é palavra de sabedoria? Tem uma situação entroncada, ninguém sabe a saída daquele problema, aquela dificuldade. Deus usa uma palavra de sabedoria. Na ponta da língua dissipa toda a contenda.
Que coisa linda isso. Discernimento de espírito. O pessoal vem muito falante, vem muito cheio de si, vem muito bebê, de repente você discerne, sabe, isso é demônio, isso não é de Deus. Você saber que espírito está por trás de uma pessoa. Então você tem a locução, língua estranha, interpretação e profecia. Você tem a revelação, que é a palavra do conhecimento, sabedoria e discernimento. E por último, você tem, na categoria de poder, você tem a fé. Você já pensou um homem feito Elias, meio jacuzão, num calor de 40 graus no deserto, vestido com pele de animal? É meio doido. Quem é que veste roupa assim em pleno deserto? Ele devia ter um cheirinho legal, o Elias, não tinha não? Magrelo, alto. Sei que ele era magrelo e alto, porque ele, quando foi orar, botou a cabeça no meio do joelho. Quem é que consegue pôr a cabeça no meio do joelho aí? Vocês olhem para mim, por favor. Quem é que consegue enfiar a cabeça no meio do joelho? Só os magrelos. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu fazia isso com a maior facilidade. Mas faz muitos anos que não tem como mais. Elias botava a cabeça no meio do joelho para orar. Devia cheirar legal. Não cheirava, ele cheirava, né? Aquele suor, não tinha desodorante. Aí ele chega com o dedo em riste no nariz do rei de Israel. Acabe diz o seguinte: só vai chover quando eu mandar. Daqui para frente não chove mais, tá? Esse é um dom, é um poder, dom da fé. A fé tem várias categorias, não me refiro à fé salvadora, mas à fé prodigiosa. Você sabia que você tem essa fé à sua disposição? Você está achando que é só para pastor? Você está achando que é só para gente importante? Você está achando que é só para os famosos da televisão dos Estados Unidos, aqueles que destinam pela TBN, canal de televisão americano? Não, meu irmão, isso é para você, isso é para mim. Dons de curar. Por que dons e não dom de curar? Já parei para pensar nesse assunto muitas vezes, porque tem muitos tipos diferentes de doenças. Eu já descobri que há algumas doenças pelas quais eu oro e Jesus cura sempre, outras não acontece nada. Eu queria entender esse mistério. Isso me dá tanta confiança, que eu sei que quando vou orar por aquele tipo de enfermidade, eu sei que Jesus vai curar e cura. A gente ganha confiança. E dons de operação de milagres, fora da esfera da cura, milagres em geral. O Senhor nos provê de tudo isso, e ainda assim a gente vive com demonstração de pobreza espiritual. É o seguinte: desde que você ganhou vida espiritual, você passou a ser assunto de Deus, e dentre as coisas que Ele te provê, uma delas é essa lista de dons, para você ser melhor do que é, para produzir mais e para que todos te respeitem como homem e mulher de Deus. Um dia eu dirigi a faculdade, lá na Machado Bittencourt, faculdade de teologia. Estava passando por uma luta. Havia 3 homens aqui na igreja que confabulavam entre si. 3 carnais, 3 homens que almoçavam juntos, saíam juntos, falavam mal de tudo, estavam desestruturando a igreja. E eu gemendo. E eu não tinha provas, mas eu sabia que eram os 3. Um dia me veio uma irmã do morro do Rio de Janeiro, com uma criança no colo. Essa irmã ouve Deus falar com ela: pega um ônibus para São Paulo. Arrumou dinheiro, tomou ônibus, desce na rodoviária, desceu na rodoviária. Pega o metrô, pegou o metrô, desce nessa estação, chegou na Vila Mariana, desceu. Deus ia falando, ela ia ouvindo. Pega um ônibus, ela pegou. Quando chegou na Joaquim Távora, próximo ponto, ela parou aqui na frente da igreja.
Aí quando ela olhou a igreja, o Senhor tinha mostrado, era essa igreja. Ela não sabia a que ela vinha. Moça simples, criança no colo, e ela com uma mamadeira, uma sacolinha, e ela fez esse trajeto. Ela vai na clínica do lado, estava na porta o doutor Liache, médico, pastor, irmão nosso, perguntou: cadê o pastor dessa igreja? O pastor Walter. Onde que ele está? Está tudo fechado. Eu ficava lá na faculdade, na Machado Bittencourt. Eu tenho uma palavra de Deus para ele. Pediu para o motorista enfiar a mulher no carro, levou lá na escola. Servo de Deus, é o senhor mesmo que eu vi. Tem 3 homens do seu lado que estão lhe traindo, mas eles vão sair porque eu vou tirar com mão de ferro. E tu não chora quando ele sair, porque eu vou te guardar, eu vou te proteger. Bora, filha, já deu o recado. Peraí, irmã, de onde você vem? Vim do Rio de Janeiro. Quê? Quanto você tem na carteira? Nada. Mas vou voltar. Não. Você vai comer, te dar um dinheirinho, vou te levar na rodoviária, abasteci a irmã. Ela voltou para o Rio de Janeiro. Ela trouxe uma pessoa lá do Rio de Janeiro, com todo esse sacrifício, pastor, para dizer para mim: quem cuida de você sou eu, você é assunto meu. Você é assunto de Deus. Tem muito para você, tem muito para você, tem muito para você. Fortaleça a sua vida espiritual. O resto é decorrência, o resto é subproduto, o resto é fruto, o resto é resultado. Fique de pé. Aleluia! Se você entendeu e você quer fortalecimento para a sua vida espiritual, e é isso que nós todos estamos precisando, vem aqui que eu vou orar por você. Nós vamos acabar com essa coisa de reclamar, nós vamos acabar com miséria espiritual. Tudo nasce na força espiritual. Venham bem para frente, bem, sobe aqui, sobe, pode subir mais aqui, pode subir, vem espremendo, sobe, para caber, isso aqui, vamos lá, aleluia. Vão espremendo. Diáconos, ajudem a acomodar. Ajudem mais para frente, mais todos, para caber. É muita gente. Vão espremendo, é muita gente. Podem vir. Glória a Deus. Diáconos, ajudem. Podem vir, venham, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nas alturas, exaltado nosso Rei, Hosana.
glorificar em mistério. Se não é, peça para Jesus lhe batizar agora, mas solte a sua voz, glorifique, exalte, fale em mistério, deixe o Espírito usar a sua boca. Cheia da labaxébias, Nebarahaya lamandara calabas, Surialanayas, Nebaramaya ramacandaranabatiaras, Halabaranamayas, Tecandarabasheia lamarabas. Pai querido, de nada adianta nós pedirmos cura para o corpo se a vida espiritual está mal. A vida espiritual não pode estar mal, tem que estar bem. De nada adianta pedir socorro material para quem tem a vida espiritual em fracasso. Nós estamos aqui para cuidar da vida espiritual de cada um. Como decorrência, o resto o Senhor resolve. Mas agora é hora de vermos a tua provisão na vida espiritual de todos aqueles a quem o Senhor deu vida. Se o Senhor deu vida, são dependentes de ti. Se são dependentes de ti, dependem da tua provisão. Comece a derramar o teu Espírito, Senhor. Derrama o teu Espírito. Glorifique a Deus, crente. Abre o teu coração, exalte o Senhor, alegre-se no Senhor, exalte o nome de Jesus. Há um poder, há um poder em você. A Bíblia diz claramente isso. Aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós está. O poder de Deus está aí. Faça aflorar, faça aflorar, faça aflorar. Deixa ele fluir. Você já ganhou vida espiritual. Deixa essa vida fluir. Deixa essa vida espiritual fluir. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Rebalama carabas, Nekanda sherbia ramanas, Ora malamande yaramahalanas, Te pandarabacaranamas. Aleluia. Glória a Deus. Exalte o nome de Jesus. Aleluia. Deus está aqui. Você tem convicção disso? Tão certo como o ar que eu respiro. Respire fundo para saber, desse jeito. Tão certo como amanhã que se levanta, Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Aleluia. tão Certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Aleluia, aleluia. Tão certo como a
Cante uma vez mais no início, declare ao Senhor: Deus está aqui, tão certo como água que meu Espírito, tão certo como água que se levanta, tão certo como este vale podes me ouvir. Aplauda o Senhor, glorifique o seu nome. Podem retornar aos seus lugares. Aleluia. É só o começo.